o tema da mensagem de hoje, amém? Aleluia. Irmãos, o texto que agora acabamos de ler é um texto muito conhecido, o qual chama muito a minha atenção. Por quê? Pelo seguinte, a Bíblia fala que havia dois homens que estavam pescando. Mas o interessante, Miguel, que quando esses homens eles começam a pescar, a Bíblia fala que eles pescaram a noite toda. Mas não pegaram peixe, João Carlos. O que me chama a atenção agora, que o nome do lago que eles estavam pescando, eu fui pesquisar. Eu fui querer entrar nos miúdos, nas palavras interessantes. E o que me chamou a atenção é que o lago que eles foram pescar, ele tem por nome de Genezaré. Genezaré, João Carlos, vem do latim, que quer dizer lugar de nascimento. E eu acho que tu não entendeu, vou explicar para ficar melhor. Genezaré vem da palavra do latim, que quer dizer lugar do nascimento. Ou seja, a Bíblia diz que Pedro ele pescou a noite toda, mas não pegou nada. Mas de manhã, quando Jesus chegou, os sonhos de Pedro que havia ido embora, voltaram, renasceram. Por quê? Porque o Senhor chegou na praia de Genezaré. E assim também na minha vida e na tua vida. Você pode não estar vendo nada, mas quando Jesus ele chega no lago de Genezaré, o milagre acontece em nome de Jesus. Baixa um pouquinho para mim, está muito agudo, está ruim o som. Isso, melhorou. Bota um pouquinho mais de grave, você vai curtir muito. Aleluia. Ô bênção, melhorou. Ou seja, Genezaré é lugar de nascimento. Não importa onde o teu sonho ele tenha morrido. Mas o Senhor de hoje vai fazer renascer para a glória de Deus. O interessante é que agora, presbítero Jorge, há momentos na vida que até os melhores falham. Júnior, por que até os melhores falham? Por quê? Porque a história diz que Pedro, ele era um grande pescador. Ou seja, Pedro, naquela época ali, a história diz, os estudiosos, eu fui estudar, João Carlos. Peguei meus 2 comentários bíblicos com a missionária Paula e fui estudar. Por quê? A história diz que Pedro era um dos maiores pescadores daquela época. Mas eu disse para você que até os melhores eles falham. Ou seja, a Bíblia fala que Pedro ele pescou e não apanhou nada. E parece que é assim na nossa vida também, evangelista Marcos Bruno. Às vezes nós entramos em certas situações em nossas vidas, que nós não entendemos o porquê dessa situação. Parece que nós pescamos e nada acontece. Oramos e nada acontece. Buscamos e nada acontece. Jejuamos e nada acontece. Mas há momentos em nossas vidas que até os melhores falham. Pedro, ele pescou e nada o apanhou a noite toda. Ou seja, Pedro ele era um grande pescador, conhecedor do mar, mas não pegou peixe nenhum. O interessante é que agora, Miguel, eu posso conjecturar que Pedro, depois de ele ter pescado, não ter apanhado nada, poderia passar pela cabeça dele assim agora, e agora? Agora não tem mais jeito. E acabou. Mas não. Creio eu que Pedro, quando ele pescava, e era um homem bem sucedido, Pedro ele tinha humildade no seu coração. Mas por que, Júlio, tu está dizendo isso? Pelo seguinte, o homem, é assim, irmãos, eu fui estudar. Eu peguei essa frase de um filósofo, me esqueci o nome dele, mas ele é o Wilsey, e ele dizia o seguinte, João Carlos: quando o sucesso chega e você é humilde, o fracasso ele te edifica. Quando o sucesso vem e você é humilde, Leandro, o fracasso quando ele chega ele te edifica. Mas quando o sucesso ele chega na tua porta e você se enche, começa a se sobrecar, quando o fracasso vem ele te destrói. E eu posso agora conjecturar que Pedro ele era um homem humilde. Pelo seguinte, Bruno Felipe, quando o fracasso bateu na sua porta, ele soube se portar como um grande pescador. Ou seja, Marcos, agora eu posso conjecturar sem ferir a hermenêutica do texto que Pedro, muitos pregadores falam que Pedro havia desistido de pescar. Pedro não iria pescar mais. Eu já discordo, eu fui estudar e comecei a discordar com isso. Pelo seguinte, se Pedro ele tivesse desistido, ele não lavaria as redes.
Ele começava a chorar. Começava a chorar e poderia pensar assim agora, quando eu chegar em casa. Imagina a cabeça daquele homem agora, irmã Maria. Ele chegando em casa, o filho dele: mamãe, mamãe, papai chegou com a comida. Mamãe, papai chegou com o peixe. E agora ele virando para aquele filho e mostrando suas mãos vazias: meu filho, eu não tenho nada. Imagina agora isso passando pela cabeça daquele homem. Mas não, João Carlos, aquele homem não desistiu, ele não parou. Ele lavou as redes. E nunca que o ato de lavar as redes vai querer dizer que é um sinal de resistência. Mas sim, o ato de lavar as redes é querer dizer que um novo dia vai amanhecer e o que é uma nova história vai ser escrita. Eu já ouvi muitos pregadores falar que Pedro ele lavava as redes porque ele havia desistido. Sim, ele havia desistido no momento. Mas ele sabia que a qualquer momento que ele voltasse para o mar, ele poderia ser um grande pescador como ele já era. E assim também nas nossas vidas. Muitas das vezes, paramos para lavar as nossas redes. E nosso adversário não contente, ele começa a achar que nós desistimos, que nós paramos, que acabamos com o fim da nossa história. Mas nessa noite ele vai sair daqui envergonhado. Porque você vai sair daqui de cabeça erguida, mostrando para ele a sua rede e o ponto de peixe que você pescou. Talvez esse peixe agora possa ser um filho. Talvez esse peixe agora possa ser o teu marido, a sua esposa, aleluia, tua filha, o teu pai, a tua mãe, aleluia, mas o teu peixe vai cair na rede. Porque tem um ditado no mundo que diz: caiu na rede é peixe. Aleluia, nessa noite eu profetizo na tua vida, aleluia, que o que o nosso adversário, o teu adversário, pensou que não iria acontecer, aleluia, nessa noite levante a mão assim comigo. Eu quero profetizar em nome de Jesus que o milagre vai chegar na sua vida, como o teu adversário não. Porque Deus é fiel e Deus é Deus. Aleluia, me ajuda, mano. Aleluia. Irmãos, muitas das vezes é assim. Mas eu queria dizer uma coisa para os irmãos: atrás de aparentes fracassos existem grandes vitórias. É assim, irmãos. Atrás de aparentes fracassos existem grandes vitórias, missionária Maria. Por quê? Na vida de Pedro, aqueles outros pescadores, tinha outros pescadores. Que a Bíblia fala que quando Pedro voltou no mar e ele encheu a rede, ele chamou os outros. Ou seja, creio eu que os outros ainda estavam na água. Ou seja, talvez agora aqueles outros pescadores dentro, eles pararam e olharam assim: Pedro já desistiu? Pedro já parou? Pedro está lavando a rede para meter o pé para ir embora? Impossível, como diz nosso irmão F10. É impossível, irmãos. Pedro estava lavando a rede porque ele sabia que atrás de aparentes fracassos existia grandes vitórias, querido. Meu irmão, hoje você pode estar lavando a rede, mas enquanto Jesus não chegar no lago de Genezaré, você não vai embora de mão vazia, porque Deus tem peixe para você. E assim, irmãos, atrás de aparentes fracassos existe grande vitória. Um novo dia ele amanhece. A Bíblia fala no Salmo de número 30, no verso 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem no amanhecer. Enquanto há choro, aleluia, é escuridão. Mas quando o choro acaba e Jesus chega, o amanhecer de Deus chega na sua vida. E Pedro ele acreditou e confiou que atrás de aparentes fracassos existiam grandes vitórias. Mas muitas das vezes o ser humano, João Carlos, ele tem uma mania ridícula. Nosso irmão Miguel. O ser humano, ele se prende muito ao passado, ao que já aconteceu. Mas a Bíblia nos diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Se Pedro, quando Jesus virou para ele e falou: vai, lança a sua rede. Pedro ele poderia virar: quem é esse cara? Poxa, o cara está mandando jogar a rede, eu pesquei a noite toda, não pesquei nada. Mas irmãos, a Bíblia fala que no capítulo anterior, Jesus ele cura a sogra de Pedro. Então Pedro já ouvia falar de Jesus. Eu posso agora conjecturar: Pedro ele poderia
Esse não está triste. Brincadeirinha, gente, a sogra é uma benção. Pô, mas Pedro ali, eu posso conjecturar que ele, opa, esse cara curou minha sogra. Ele curou gente pra caramba lá na casa da minha sogra. Ah, se ele mandou um livro. Querido, não sei o que você está passando. Olha, mas você já conhece Jesus. E você já ouviu falar de Jesus. Então, se Jesus mandou você ir, você vai, porque é o que ele fala realmente. E Pedro agora, ele poderia parar, não. Eu não pesquei nada. Ele poderia se prender ao seu passado. Mas não, Pedro ele conhecia, Pedro. Pedro ele conhecia, eu não sei você, mas se você conhece, comece a glorificar o nome dele aqui nesse lugar. Aleluia, porque a qualquer momento ele pode liberar a palavra de vitória na sua vida. Aleluia, aqueles que não acreditaram vão passar a acreditar no milagre. A voz já tem ido embora, deixa eu beber água aqui. Vai dando glória a Deus aí, irmãos. O interessante é que agora, professor Jorge, quando Jesus ele chega, bem rápido e objetivo, são 5 tópicos essa mensagem. Eu estou no terceiro. Aleluia, interessante, João Carlos, que quando Jesus ele chega, ele vira e fala, vá para o mar alto. Ou seja, mar alto quer dizer o quê? Profundidade. Vai mais no fundo. Aqui no raso tu não vai pegar nada, vai lá no fundo. E eu acho que tu não entendeu, o evangelista Mauro não entendeu. Aleluia, vai lá no fundo. O mistério está no fundo, o milagre está no fundo, o peixe está no fundo. Querido, eu não sei como é que você chegou até aqui. Aleluia, mas se você entrar na profundidade com Deus, o milagre vai chegar. Quem está aniversário não? O milagre vai chegar. Já estou dizendo, eu não posso crer. Em minha vida o milagre vai acontecer. Pedro ele creu. Aleluia, será que você está crendo? Faz um sinal aí se você está crendo. Faz um sinal, faz barulho para incomodar o inferno. Faz barulho aí se você está crendo. O milagre vai chegar. Ele é na profundidade que você consegue uma pesca maravilhosa. É na profundidade que você consegue uma pesca maravilhosa. Se Pedro, ele lança a rede no raso, talvez ele não pescaria um tanto de peixe. Ele pegou, ia pegar só um manjubinha, só girino. Mas não, Pedro ele foi lá no fundo. Encheu a rede. Irmãos, eu não sei hoje o momento que você esteja passando, e nem quero saber. Aleluia, mas eu conheço um que eu acho que ele quer saber, mas só basta você abrir a tua boca, aleluia, para ele fazer um milagre. O nome desse é Jesus Cristo de Nazaré. E ele já está aqui na pessoa do Espírito Santo, esperando para ouvir a tua voz, o teu clamor. Aleluia, você que veio buscar um milagre, você que veio buscar a pesca maravilhosa, comece a jogar a mão para cima, comece a adorar, comece a exaltar o nome dele, aleluia, para receber a sua vitória. Existe uma canção em cada um de nós. Foi Deus quem escreveu pra Ele mesmo ouvir. O inimigo quer tirar ela de mim, mas serei fiel até o fim. Integrante sou do coral celestial. O meu maestro disse que eu sou especial. Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele. Estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele.